Hoje, no México, aconteceu uma votação que é a contramão do processo que está acontecendo no Brasil. Então, antes de entrar na questão do México, eu vou alertar vocês sobre o que aconteceu em Israel primeiro. Antes do ataque terrorista do dia 7 de outubro, ali, que aconteceu no sul de Israel, né, do lado ali da faixa de Gaza, houve a maior manifestação da história de Israel, manifestação popular contra o Benjamin Netanyahu. O que estava acontecendo naquela época lá? E é importante a gente entender, para a gente entender o que está acontecendo no México e depois olhar para o Brasil. O Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro e, para ele se tornar primeiro-ministro, para ele conseguir voltar a ser primeiro-ministro, que ele já foi primeiro-ministro várias vezes, foi derrubado, vai e volta. Por quê? Porque Israel ele tem um sistema parlamentarista, tem um presidente e um primeiro-ministro, mas quem governa é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele precisa da maioria no parlamento. O que acontece? Para ele conseguir essa maioria, ele acabou tendo que fazer uma coligação com um partido da extrema-direita, ou seja, um partido mais fundamentalista, ou ligado ao movimento mais fundamentalista da religião judaica. Então, ali em Israel, eu fui lá em Israel em dezembro do ano passado, vocês sabem, eu fiquei impressionado. Você vai na praia, é uma praia normal, você parece que você está no Brasil ou na Europa, as moças de biquíni, não tem ninguém de burca, não tem nada disso. As placas todas, você vai ver tudo escrito em hebraico, em árabe e em inglês. Por quê? Porque existe, no parlamento, existem assentos, havia aproximadamente 10 cadeiras de árabes, cidadãos israelenses árabes. Existe mais ou menos ali uns 2 milhões de cidadãos israelenses árabes. Então, e vários deles, inclusive, professam a religião islâmica. Então, em Israel, eu via várias igrejas católicas, igrejas ortodoxas, igrejas até evangélicas, ao lado de mesquitas e ao lado de sinagogas. Tem um dos locais que eu fui ali no porto de Jope que eu fiquei impressionado. Eu vi, do lado tinha uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja cristã, uma do lado da outra. Então, em Israel, você vive realmente um país com um ambiente democrático. E as pessoas fazem uma imagem, por quê? Porque existem todos aqueles movimentos de libertação da Palestina, ainda desde o Arafat, são movimentos que eles não querem a ideia dos 2 estados. É importante que vocês entendam isso. Essa ideia de 2 estados, que todo mundo fala, Israel defendeu essa ideia lá em 1948, defendeu lá depois da Guerra dos 6 Dias, ou antes da Guerra dos 6 Dias, né? Porque depois da Guerra dos 6 Dias eles tomaram tudo porque foram atacados de todos os lados. Por quê? Porque se você perguntar para o pessoal do Hamas se eles querem 2 estados, eles vão dizer que não, eles querem from the river to the sea, Palestina will be free, ou seja, não tem Israel, é só para eles, tem que expulsar os judeus do seu único país. E se você olhar os árabes, você tem dezenas de nações árabes no entorno. Se você olhar a religião muçulmana, você tem dezenas de países muçulmanos no redor. Mas só tem um único país na face da Terra que tem o lugar, o lar, a base física para o povo judeu, que é Israel, que é um paísinho pequenininho do tamanho menor do que o Sergipe. Menor do que Sergipe, que tem parte do seu território já dividido com a autoridade palestina, ou seja, é um país muito pequeno. E no meio dessa confusão, quando o Benjamin Netanyahu ele faz essa ligação para ser nomeado primeiro-ministro com a extrema-direita, o que aconteceu? A Suprema Corte de Israel começou a avançar sobre decisões do parlamento, começou a rever decisões do parlamento. E aí, o Benjamin Netanyahu ele liderou uma legislação que impedia que o Supremo ali de Israel pudesse avançar sobre as decisões do parlamento. E qual foi a leitura da população? E aí eu faço essa ressalva que é muito importante para você que não conhece Israel. Em Israel, a maioria da população tem uma visão de esquerda, progressista. Você olha para Israel e fala assim, Israel deve ser um país conservador, religioso. Não. Se você olhar aqui nos Estados Unidos, os judeus,
A maioria dos judeus que eu conheci aqui nos Estados Unidos são eleitores do Partido Democrata. Tem uma visão progressista. São a favor do aborto. Você tem a maior parada gay de todo o Oriente, uma das maiores do mundo, é em Tel Aviv. Então você fala assim, peraí, então a população de Israel estava contra o Benjamin Netanyahu porque ele não queria deixar que a Suprema Corte impedisse o parlamento de avançar com legislações mais conservadoras. Então a população, o que ela queria? Ela queria que o Supremo deles continuasse com a prerrogativa de conseguir, sim, revisar decisões do parlamento. Guardem essa informação. Israel, a esquerda, o pensamento progressista da população demandava que a Suprema Corte pudesse cercear o parlamento, que é o poder do povo governando. Então, vocês vejam como esse movimento progressista à esquerda trabalha com as massas da população para justamente colocar suas pautas. Por quê? Porque os grandes grupos globalistas que defendem as pautas de liberação de droga, aborto, a questão do transgenderismo, todos esses grupos, eles têm usado agora as Supremas Cortes, o poder judiciário, para impor sobre o poder legislativo. Mas, por incrível que pareça, a população de Israel, você vai encontrar movimentos gays em Israel e não vai encontrar na faixa de Gaza. Porque um gay na faixa de Gaza seria assassinado. E, no entanto, você vê movimentos de esquerda de gays a favor de Gaza. E diz assim, Palestina will be free. Aí você vai conversar. Você sabia que se você levantar essa bandeira que você está levantando aí, do movimento gay a favor da Palestina, se você levantar isso lá na Palestina, você é assassinado? Eles não sabem que ele pode fazer essa manifestação em Israel, não vai ter problema nenhum, mas ele não pode fazer isso dentro da faixa de Gaza. Então, é interessante a gente ver essas questões quando a gente vai para esse tema do México. Olha só o que aconteceu no México, eu faço questão de vocês entenderem. O Senado do México aprovou agora uma modificação na legislação em que os juízes vão passar a ser, inclusive da Suprema Corte, a Suprema Corte, inclusive, vai diminuir, se eu não me engano, eles têm 11, também vão para 9. E por que eles estão fazendo isso? Porque a esquerda e esse movimento liderado pelo López Obrador, que está no governo há décadas, eles têm o controle, inclusive com a ajuda do narcotráfico. É difícil saber lá o que é política, o que é o narcotráfico, porque hoje os cartéis de drogas mexicanos eles dominam várias áreas do país, inclusive eles têm os seus políticos, eles dominam a política. Só que o que acontecia no México? A Suprema Corte do México e o Poder Judiciário ainda eram o último freio para o avanço do narcotráfico. Então, eles, apesar de conseguirem eleger a maioria da bancada do parlamento, muitas e muitas vezes a Suprema Corte ela não deixava que avanços fossem feitos para facilitar o narcotráfico. E agora o que acontece? Eles fizeram uma modificação, o Senado aprovou, se eu não me engano, passou por um voto, porque um dos senadores foi comprado ali. Houve ameaças, houve o narcotráfico invadindo casa de senador, houve uma série de coisas, mas eles aprovaram algo que talvez muitas vezes no Brasil hoje nós olhássemos e disséssemos assim, poxa, seria uma boa ideia, hein? Já pensou se os ministros da Suprema Corte, os juízes fossem eleitos? Aqui nos Estados Unidos existem alguns estados que juízes são eleitos e vários estados, como aqui na Flórida, que os integrantes da Suprema Corte Estadual, seria similar ali aos nossos desembargadores no Brasil, dos tribunais dos estados, né? Aqui nos Estados Unidos, você não elege o integrante da Suprema Corte Estadual, mas você decide se ele fica ou tem que ir embora. Você diz, pode permanecer ou tira, e o governador é obrigado a fazer todo o processo de propositura de um outro juiz para integrar a Suprema Corte Estadual. Então, veja que no Brasil a gente olha assim, poxa, essa seria uma boa ideia. Essa aprovação do México foi uma coisa legal, né? Ou seja, os juízes vão ser eleitos. Preste atenção como é perigoso quando você tem juízes que muitas vezes, no caso do Brasil, vários deles na Suprema Corte nem juízes são, alguns são advogados, outros vieram da promotoria. Nós temos a questão do quinto,
que poucas pessoas conhecem, que fica na mão do governador, que muitas vezes designa um desembargador no 5º Constitucional. Então, nós temos indicação política hoje já para a Suprema Corte, para alguns ministros, mas, apesar disso, o Poder Judiciário ainda tem uma certa reserva, separação e independência. E o que está acontecendo no México é que acaba totalmente essa independência. Por quê? Porque o grupo que está dominando a nação junto ao narcotráfico, ele hoje terá o domínio do parlamento e também do Poder Judiciário. Então, essa ditadura ou essa paraditadura que hoje tem no México, que é uma narcoditadura, que é um estado hoje muito mais dominado pelos cartéis de drogas, hoje o México avança um passo mais com algo que poderia ser aplaudido no Brasil. Então, veja como é sutil essa questão do que aconteceu em Israel, do que está acontecendo no México e do que acontece no Brasil. No Brasil, a Carol Detone está com uma legislação que está sendo feita para a contenção do Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre o parlamento. No México, eles votaram algo para justamente eleger os juízes para que a população, que hoje no México é uma população majoritariamente dominada e sob a ameaça do narcotráfico em várias regiões, hoje eles estejam colocando juízes. Como é que isso é feito no Brasil? Como é que o PCC tem feito no Brasil? Ele está pagando advogados, ele está pagando advogados não somente para defenderem as causas, mas também está trabalhando advogados peritos em licitações. Hoje ele já começou a entrar nos serviços públicos de coleta de lixo, já entrou nos postos de gasolina, já paga advogados para prestarem concurso para o Ministério Público. Então já temos promotores que foram pagos desde a sua origem pelo PCC. E nós já temos juízes prestando concurso e entrando na escola de magistratura pagos pelo PCC. Hoje, nós temos o crime organizado no país com vários candidatos concorrendo a vereadores, quiçá prefeitos. Então, o processo que aconteceu no México, ele também está acontecendo no Brasil, mas no Brasil se utiliza os concursos públicos. No Brasil, a maioria da população ainda não foi dominada, a maioria da população ainda não foi subjugada. É o contrário. A maioria da nossa população ainda é conservadora, a maioria da nossa população não quer a liberação das drogas, a maioria da nossa população não é favorável ao aborto, a maioria da nossa população não apoia a corrupção e, no entanto, nós estamos sendo sufocados com um ardil que utiliza o poder judiciário para a imposição de pautas que não passam no parlamento, seja de liberação das drogas, seja da questão do aborto, seja até mesmo desmontando a Lava Jato, que é um ardil que foi, de certa maneira, feito à vista de todos os operadores do direito no Brasil, das nossas elites, em que toda aquela estrutura, ou seja, aquela corrupção sistêmica que havia no Brasil, está voltando com um poder muito maior.